introdutório para a conexão em outro tema. Ou seja, nós estamos, né, dentro de um ponto mais largo fazendo as observações, e o estudo de número 17, né, ele aproveita já para mostrar o que nós vamos abrir, né, este conteúdo mais largo e adentrar as suas camadas aí mais profundas, né? Nós vamos estar buscando descer um pouco mais e tecer alguns comentários, tirar algumas conclusões, né, acerca dos pontos aqui assim abordados. O que me chama a atenção quando eu chego a esse trecho, faço as leituras deste trecho e trago minhas interpretações sobre esse trecho, particularmente falando, né, a pessoa que aqui vos fala, dizendo suas particularidades, dizendo o que realmente ele acha, verdadeiramente o que ele pensa sobre esse tema, eu observo que é fácil compreensão, né, até mesmo é óbvio o que aqui vai estar sendo dito. Mas eu acredito que aqui isto foi estampado, isso aqui foi colocado, estas questões, né, elas foram esclarecidas porque talvez, né, alguém as perguntaria ou alguém não teria talvez uma ampla noção, ficaria com dúvidas, né, acerca dessas colocações. Por isso é que Patanjali dá a oportunidade de também destrinchar esse tema. Parece-me que, né, dentro de um ponto mais elevado, dentro de um ponto, né, muito mais profundo, dentro de um ponto mais espiritualizado, do mais profundo, né, dentro do mais oculto, dentro da posição mais, por assim dizer, hermética, né, mais fechada sobre esse tema, dentro das suas inspirações, né, e com certeza da sua faculdade búdica. Parece que Patanjali disse, né, vou falar também sobre isso aqui, aborda também esses pontos, porque esses pontos serão chaves, né, que vão facilitar o entendimento, que vão tirar qualquer dúvida, né, que vão servir de esclarecimento acerca de alguns pontos sobre o que nós estamos aqui falando, que é yoga, né? É uma ciência de vida, não somente a ciência de vida, mas como a ciência da vida. É um estudo operacional, né, da natureza em todos os seus sentidos, com as suas leis, né, as suas leis fechadas, as suas leis abertas, uma observação do contexto, né, das coisas como se desenvolvem através de suas leis, né, através de sua metodologia, e tudo isso incorporado em exercícios, né, colocado em trabalhos externos e trabalho interno que vem fazer a junção, né? Vou jungir, você está consciente de todo o despertar que há espiritual dentro de cada um de nós estamos conscientes do processo evolutivo que nós estamos inseridos e consciente de tudo isso nós estamos envolvidos, né? Envolvidos. Essa é yoga, né? E yoga é, como eu já disse já em muitos vídeos, você estando consciente ou não consciente dela, ela é a mesma coisa, ela está dando sequência, né? Até inclusive a yoga não foi algo criado, a yoga foi observado, né? A palavra yoga, a união, ela foi observada, ela foi esclarecida, ela foi percebida pelas mentes, né? Não que ela foi criada ou não existia, as mentes simplesmente perceberam a sua existência, né? Que realmente isso existe, isso é yoga. E esse caminho que nós estamos falando, o Sutra 17, ele traz um fechamento, né? No qual nós estamos já abordando desde o início, né, dessa sessão. Nós estamos falando aí sobre a questão dos sutras, né, dos kleshas, né. Nós começamos lá atrás, na verdade, com os 3 caminhos, né, que nós vamos trabalharmos dentro de cada um de nós, que nós temos que realizar como trabalho. Depois nós falamos, né, que o objetivo da Kriya Yoga, dessa yoga, né, através dessa yoga externa, essa yoga da ação, essa yoga do trabalho, né, essa yoga do autoestudo, essa yoga da autodevoção, ela visa, né, atenuar a existência dos kleshas, a função dos kleshas, para que nós possamos produzir esse samadhi, para que nós possamos estar em nossa verdadeira forma, para que nós possamos inibir as modificações mentais e através do inibir as modificações mentais, produzir samadhi, né, estar em nosso, né, verdadeiro habitat, vamos dizer assim, por falta de uma palavra de expressão melhor para o momento agora, no meu vocabulário. Aí está mostrando para a gente o que é esses kleshas, né? O que é esses kleshas? Aí vem enumerando para nós que são 5 kleshas, né? Que seria a falta de uma realidade, é a ignorância, né? E a verdade, nós estamos envolvidos
ignorância, numa umbra, né, total, né? Nós não sabemos o propósito da vida, não entendemos, não estamos nem despertos para questioná-los, não estamos nem despertos para querer saber o que vai acontecer, né? E depois nós temos ali, né, esse senso de egoidade, né? Exemplo, parece existir um eu, né? Parece ser tudo isso aqui um eu independente, um eu que autoexiste, auto é suficiente. E você para analisar que ele é feito de condicionamentos, né? Você para aqui de ver que nós precisamos, né, desse existir, este ego, este eu para existir, denominamos ele de chamado do eu. Depois nós falamos sobre repulsões, né, sobre as emoções, repulsões e atrações, e o forte desejo de viver que causam as grandes aflições e misérias da vida. Aí depois, né, nós começamos a enumerá-los, a tratar sobre eles, né, vamos falando sobre todos eles, e chegamos, né, até um momento, né, até o momento de dizer que esses kleshas, eles são reduzidos pela sua volta à forma, né? Eles são reduzidos pela volta à forma. O que seria reduzidos pela volta à forma? Do mesmo jeito que nós conseguimos despertar que eles existem, que eles formam uma função de reação em cadeia, para atenuá-los nós temos de fazer o trabalho inverso, né, no qual há a sua manifestação. Aí está aqui dizendo que suas modificações elas são suprimidas pela meditação. Nós tratamos e abordamos que a palavra meditação não é dentro do contexto de conhecimento popular, né? Simplesmente do meditar, do refletir, do processar manifestações através da reflexão. Não é simplesmente isso. Nós começamos a observar de que existe, né? De que existe uma atenção muito mais apurada, uma atenção muito mais concentrada, né, sobre os verdadeiros aspectos e por assim dizer, um ataque sistemático, né, a todos esses detalhes. Aí, para nós compreendermos um pouco mais, né, Patanjali nos conduziu a refletir um pouco mais sobre a própria natureza dos kleshas, né, o que eles atribuem-se, né, como seus resultados, né, o que eles atuam, de que forma eles atuam, eles agem dentro de cada um de nós. Aí nós vamos falar do repositório dos karmas, né? Aí nós começamos a falar sobre as raízes, né? Que quando eles estão ali, elas geram as experiências, né? Que este ego irá passar nesta vida. Nós falamos sobre a tristeza, sobre o fruto, né? Sobre o despertar, questões bem detalhadas, bem filosóficas, né? Bem espiritualistas, bem herméticas, bem fechadas. Falamos sobre quando o discernimento aparece, né? Falamos sobre, acho que muito interessante esse assunto, né? Sobre a questão do discernimento, sobre que nós verdadeiramente temos que nos empenharmos no caminho do yoga, porque o que acontece, né? Nós estamos fadados a leis de mudança, né? As leis que fazem, né, com que nós estejamos em um ponto de habituação, mas nós temos que sair sempre dessa habituação por causa do movimento, né, do movimento das mudanças, da lei de mudança. Falamos sobre também, né, aí o conflito entre os próprios gunas que são causados, né, entre sattva, tamas e rajas, né, as preponderâncias que há dentro de cada um de nós com um conflito externo. Isso causa uma aflição muito grande. Citamos exemplo, né, de pessoas que têm o desejo de inatividade, mas são forçadas a estar em plena atividade. E depois, em um determinado momento, elas entram na inatividade, depois são momentos que elas desejam estar em plena atividade. Então isso sempre gera esse conflito, né? Gera tristezas e angústias que nunca mais param. E nós começamos também a conduzir a cada um que estava assistindo aqueles vídeos, né? Nós começamos a conduzir a um pensamento íntimo, a uma reflexão e uma constatação sobre o tema abordado. E nós falamos sobre o sutra anterior, sobre o sofrimento que ainda não chegou, pode ser evitado. Observe que são bem filosóficos esses temas, né? Bem herméticos, bem profundos. Aí a pergunta é, depois que nós chegamos a todas essas constatações, depois que nós visualizamos os kleshas, depois que nós visualizamos o que os kleshas acarretam, né, em cada um de nós, depois que nós falamos sobre o discernimento, falamos sobre essas leis imutáveis, essas leis que estão atuando, quer você esteja cônscio para elas ou não cônscio para elas. E agora o Sutra de número 17, ele vai apegar todo esse leque, né, e vai um pouco mais a fundo, dentro desse mesmo âmbito de raciocínio. Ele vai nos destacar para a gente, né, o que é que deve ser
evitado, né? O que deve ser contornado pela yoga, o que nós temos que estar cientes de que nós devemos realizar dentro do caminho do yoga. E o Sutra número 17 fala assim: a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto, né? Você vai até mesmo pensar que dá uma sensação, né? Tenta dar uma entonação de que a vida é errada, né? De que o viver é errado, de que essa miséria que nós abordamos é uma coisa do qual nós estamos prisioneiros. Na realidade é o processo, né? É todo um processo no qual nós estamos inseridos, mas que para nós estarmos despertos, né? Para nós despertarmos as nossas capacidades, verdadeiras capacidades, para que o verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu e não eu sou, ele apareça, ele apodere-se, para que nós deixamos-nos de ser prisioneiros desse reflexo, né, do que realmente somos, né, nós temos que estar, então, consciente de que a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto. Isso que deve ser evitado. O tempo é bastante curto, né, no destrinchamento do Taimini, que traz as transgressões dos Yoga Sutras. Ele aborda tudo isso num rosto apenas, né, de uma página. Ele traz a abordagem, a leitura é muito simples, a leitura ela é muito curta, mas ela traz a leitura, ela nos faz um convite a algumas chaves que nós devemos estar raciocinando, né? Ela traz os convites para nós refletirmos sobre alguns pontos, né? Algumas características, algumas chaves para que nós possamos ficar observando. Hoje não vai dar, minha mochinha, para você ficar aqui. Vai para lá, vai lá. Vai lá na sua caixinha lá. Isso ali. Fica ali na sua caixinha que hoje não vai dar, né? Ela está bastante empoeirada. E hoje eu não a quero junto conosco, né? Nos vídeos. Deixa eu ver se ela vai tentar mais uma vez vir. É da natureza dela, né? Mas, continuando aqui, então, o que nós temos que compreender? Vamos pegar o tema, né, bastante aberto. A causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto. Evidentemente, nós temos que entender, né, que este visto dá a sensação de mundo, né? O que um vidente enxerga, né? O que a pessoa, o vidente vê? O vidente vê o mundo, né? O vidente vê a manifestação da matéria no mundo, né? Mas na realidade não seria bem este visto que o tema quer abordar. O tema, de uma forma bem filosófica, né, de uma forma bem abrangente, ele quer falar do visto em relação à forma no qual nós, o eu superior que há dentro de nós, vê, né, o mundo, vê a manifestação da matéria. Esse visto que ele aqui quer abordar é neste aspecto. Ou seja, para que haja a manifestação do visto, nós observamos que o vidente, para que isso ocorra, necessita-se da mente, né? Precisa de manas, né? Precisa da mente concreta, precisa dos órgãos dos sentidos, aí entraria todos os órgãos dos sentidos, porque as pessoas vão dizer assim, visto precisando de todos os órgãos do sentido, mas eu enxergo com os olhos, as pessoas vão dizer. Mas nós temos que entender que precisamos dos 5 sentidos para a interpretação do espaço onde nós estamos, né? É os 5 sentidos que nos traz toda a interpretação. Quando nós olhamos, o nosso olho traz um complemento de uma visão, né, acerca do objeto observado. Mas toda a manifestação dos 5 sentidos estão conectadas e direcionadas àquele objeto, trazendo as medições que aquele objeto são oferecidas. Um exemplo é um alimento, né? O alimento, quando você olha para o alimento, você olha e vê as cores, mas você sente o cheiro também, né? Você sente o cheiro também dele. Você tem a língua conectada com ele, dentro do sabor. Então, assim, nós temos todos os nossos sentidos naquele momento canalizados para aquele alimento, para aquela questão, né? E isto é o visto, isso é a junção, isso é o jungir. Nós precisamos, para termos manifestação, nós precisamos para existir, né, por assim dizer,
da manifestação do visto. E o visto é todo, olha todo o aparato que é criado para que haja a manifestação do visto. Mas nós temos que entender que a causa que deve ser evitada é a união do vidente, que é o eu superior, é por si só, já é tudo por sua natureza, com o visto. Isso é a causa da servidão. É isso que deve ser ele evitado. Claro que o tema agora aqui, dando uma segurada no tema, o tema aqui vai abordar essas questões um pouco mais fechadas, bem filosoficamente, espiritualmente. O Sutra de número 18 até o Sutra de número 19, tá? O Sutra de número 19, juntamente com o Sutra de número 20, né? Podemos dizer aqui, o Sutra de número 20, podemos colocar esses sutras que virão agora, eles vão pegar esse tema aqui, a causa daquilo que deve ser evitado, a união do vidente com o visto, e eles vão destrinchar um pouco mais esse assunto, né? Agora aqui nós vamos trazer só uma abordagem mais aberta, vai ser trazido só uma abordagem mais superficial, mas os próximos sutras vão detalhar sobre esse assunto aqui. Aí nós vamos dizer assim, ó, vai dizer que o visto, no Sutra 18, é o lado objetivo da manifestação, consiste de elementos, de órgãos dos sentidos, teria por natureza a cognição, a atividade e a estabilidade, ou seja, a atuação dos kleshas, e tem por propósito proporcionar experiências e libertação do Purusha, do eu superior. Olha que o Sutra 18 vem trazer de complemento ao 17. Já o 18º Sutra, o 19º Sutra, né, o 19º, já vem falar um pouco mais para a gente, e evidentemente que o texto, a observação do Sutra 18 nos trará a esse raciocínio sobre os estágios dos gunas, tá? Os 4 estágios da manifestação, os 4 estágios, né, que nós vamos ter de desdobrarmos-nos para atingir o Samadhi. Mas evidentemente que esses estágios dos gunas, eles estão baseados, né, na atividade, na estabilidade e também na cognição, né, sattva, rajas e tamas, né, dentro do seu propósito, que é juntos trazer então, né, as experiências para a libertação do Purusha. Aí nós vamos falar sobre esses estágios. Esses estágios, só para você ter uma noção, nós já comentamos sobre eles na sessão de número 1. Eu não me lembro qual é o encontro, né? Acredito ser ali pelo encontro 30 e alguma coisa que nós falamos, né? Sobre o desdobramento de Samadhi em 4 estágios, né? Que nós entrava em Vitarka, né? Depois de Vitarka nós íamos para Vikara, Amanda, Samadhi, os 4 desdobramentos, lembram? Que daí nós víamos buscar uma chave de conhecimento aqui no Sutra 19, falando sobre Vishesa, Avishesa, Linga e Alinga, né, os 4 fases do desdobramento em Samadhi para o verdadeiro Samadhi. Lembram disso? Nós vamos adentrar sobre esse tema, né? Ele vai trazer essa abordagem muito interessante para nós observarmos e fazermos conexões com a sessão de número 1. E vamos estar falando que o vidente, ele é pura consciência, o vidente, mas apesar de puro, parece vir através da mente. Nós vamos estar trazendo para você o mesmo princípio que há no todo, né? O princípio da manifestação de Deus se dá através da mente de Deus, né? Deus é o todo, Deus é tudo, mas o princípio de sua manifestação consiste de uma mente, para que possa ter o raciocínio. É muito filosófico o tema, é muito interessante nós observarmos e chegarmos às conclusões. E depois vai entrar em outras questões, né, dizendo que a existência do visto é para proporcionar, né, a libertação do Purusha, simplesmente para isso. Aí vai entrar em outras questões pormenores, né, e depois, claro, nós vamos estar já habilitando-nos, né, para que nós compreendamos definitivamente que a busca que nós temos que fazer é estarmos conscientes, né, do caminho do yoga, porque nós vamos estar bem compreendidos do ponto onde nós estamos, nós vamos estar bem com uma compreensão aberta do ponto onde nós estamos, o porquê que ali estamos,
qual é a nossa condição de estar ali, o que vai acontecer, né, ou o que acontecerá, ou como se dará os acontecimentos de por aqui estarmos e o que nós temos de fazer para que nós saiamos ou buscamos sair desta condição ou desse condicionamento no qual nos encontramos. Aí vem oferecer, né, mais adiante toda a orientação da yoga externa, né, todo o caminho da yoga externa, que quando nós observamos o caminho da yoga externa, somada com a primeira sessão que fala um pouco mais dos desdobramentos da yoga interna, nós temos dentro de nós já uma faculdade plena, né, conhecimentos plenos do caminho do yoga. Nós estamos com o conteúdo, né, com a missão dentro de cada um de nós. A sessão de número 3 vem falar de que, né, no momento que estamos realizando o yoga, vem tratar de questões científicas, filosóficas e espirituais, e vem falar das potencialidades que já são, né, adquiridas por pessoas que estão chegando a esses estágios. Aí vem falar de diversos CIDs, né? E nós vamos estar comentando sobre todos eles. E a sessão de número 4, que nós vamos estar vendo, acredito eu, que daqui a uns 2 anos, né, a contar desse vídeo, desse encontro, a sessão de número 4 vem podar arestas sobre questões muito herméticas, questões muito fechadas, questões que envolvem, né, múltiplas mentes, fenômenos, né, que chamam a atenção, despertam a atenção, que despertaram perguntas filosóficas naquele momento, sobre paradoxos divinos, sobre questões muito fechadas. Deixa eu dar um exemplo sobre uma questão que é abordada, sobre a inconstância da matéria, o apagar, né, o pulsar do mundo igual um ritmo de um coração batendo, que nós não percebemos, né? Há mesmo exemplo de uma lâmpada elétrica que fica constantemente acendendo e apagando, mas devido a essa velocidade nós não a vemos. Há um projetor de um cinema que fica projetando a imagem na tela, né? Ela fica piscando, mas devido à velocidade das imagens que passam, nós não a percebemos. E assim também é com o contexto natural da natureza. Vem nos mostrar questões como essa, né? Que o universo apaga e acende-se dentro do seu pulsar. Sequencialmente nós não vemos isso, né? Porque existe a polaridade agindo em todos os seus aspectos. Do mesmo modo que o universo agora é existência, por algumas frações que nós não temos condições de com a mente perceber, ele é não existência. Então ele está acendendo e apagando, um pulsar, né? Só que é tão rápido que nós não conseguimos fazer o registro com isso, com a mente. E, para quem atinge Samadhi, transcende até mesmo essas questões, né? Transcende tudo isso. Claro que o Sutra número 4 vai reservar, da sessão 4, né? Vai reservar estas e muitas outras discussões profundas, né? Vai falar sobre discussões muito acadêmicas, né? Para grandiosos mestres, para mestres que já estão, né, dentro de Samadhi, mestres que já chegam ao grau de Samadhi, mestres que já estão ascensos, né, dentro do Samadhi, que estão desdobrando-se em Samadhi, que já estão por aí realizando encontros e tudo mais, né, dentro do grupo dos ascensos. E aí sim, esse 4, né, essa sessão 4 serve de chaves para que eles possam adiantar-se cada vez mais a partir do momento que eles também estão preparados para avançar. Porque existe, né, dentro do fator natureza, existe a vontade que se manifesta no querer, mas existe o estar pronto para chegar a um determinado ponto, né? A vontade nos leva, a vontade nos impulsiona, a vontade é a mola, mas só chegaremos lá não só com a vontade, chegaremos lá quando prontos estivermos. Vou dar um exemplo. Um alimento só fica pronto quando está cozido. É óbvio falar tudo isso. Mas significa o quê? Que ele só vai ficar pronto se colocar-se em movimento. E ele só ficará pronto quando todas as leis, né, de prontidão, todas as leis foram consumadas. Todos os estágios que tiverem que ser consumados, têm de ser consumados para assim ele ficar pronto. Porque senão ele não ficará pronto. Mas tem a força vontade, que é o fogo, né, manifestando no ígneos, no fogo ígneo que está por baixo, fazendo com que haja o processo para que chegue no pronto, né? Reflita sobre isso, pegue para refletir sobre tudo isso, que você vai ver que existe uma importante chave, né, de conhecimento muito grande nesta forma de raciocinar, tá?
Ok, né? Vamos lá fazer o seguinte, então. A gente vai fazer a leitura agora, né, do tema. E à medida que nós vamos dentro do tema, eu vou pegar essas chaves que o Time quis nos trazer de reflexão sobre esse tema e nós vamos abordar para ampliar um pouco mais elas, para ressaltá-las, né, enaltecer elas. Nós vamos aproveitar também para frisá-las, né? Porque não é eu que estou trazendo essas chaves. Quem está colocando essas chaves aqui no texto é o Time. O Time transcreveu o Sutra e ele trouxe os pontos. Ele falou assim: é interessante eles perceberem que nesse ponto ele quer abordar sobre isso. É interessante ressaltar sobre isso aqui. É interessante reviver tal assunto. É interessante que fique destacado que podemos raciocinar desse jeito e também podemos ter um raciocínio desse jeito. Foi assim que foi transcrito por Time, que é o autor desse livro aqui, né? A Ciência do Yoga, no qual ele aborda, dentro da sua visão, ele traz a abordagem dos Yoga Sutras de Patanjali. Então nós vamos estar fazendo essa leitura e vamos ver o que ele quis sinalizar para nós. Claro que ele traz alguns pontos, mas não quer dizer que ele está encerrando, né? Não está ele encerrando o tema, não está sendo ele já trazendo todo o tema. Ele está trazendo alguns pontos de observâncias a respeito desse sutra, mas o assunto fica em aberto para que nós possamos refletir, fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Dialogar, ponderar, visualizar, levantar questionamentos, até mesmo, né? Chegar às constatações, né? Apoderarmos-nos do assunto, vermos, puxa, é verdade, eu não tinha raciocinado isso, ou isso tem fundamento, ou isso é realidade. E esses detalhes todos, né? Vamos parar de enrolações e vamos então aí ao tema, tá? Seção de número 2, Sutra de número 17, que diz assim: a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto, tá bom? Vamos lá então à abordagem. Chegamos à questão dos meios, não da verdadeira yoga a ser empregada, mas o princípio geral com base no qual a libertação dos kleshas deve ser realizada. Ponto. Lembrem que eu tinha comentado a vocês que é um tema que ele está, né, fazendo a abertura de uma janela, né, pegando todo o apanhado de informações anteriores, vendo que haveria discussões nesse sentido, haveria dúvidas por parte de alguns, né, nesse sentido, ou até mesmo alguns raciocinariam sobre essas questões, para retirar as dúvidas, para não deixar arestas, para que traga, né, pontualizações sobre tudo isso, para trazer luz ao tema, eis que, né, é abordado. Aqui diz, não é a verdadeira técnica a ser empregada, mas o princípio geral sobre a libertação dos kleshas que deve ser realizada. Acho que é interessante que fala aqui, fala assim, deve ser realizada, dando-nos o caráter de missão, né, na palavra dever, e dizendo em realização, mostrando que nós estamos sim envolvidos nesse ponto e que nós colocamos-nos em ação, nós realizamos a saída desse ponto. Acho que é muito interessante meditar sobre essas duas palavras. Vamos então seguindo aqui. Cumpre notar que o objetivo não é uma solução temporária e parcial do problema. Só para frisar, o problema é os próprios kleshas, né? Mas uma solução permanente e completa. Isso aqui também, né, ele quer ressaltando que não é um paliativo, mas é um remédio que erradicará por completo a doença. Aqui, né, ponto de novo. Aqui fazendo uma analogia sobre uma doença, né, que está numa pessoa que está, né, no doente, né, e que não é algo que venha trazer um paliativo, exemplo, um remédio para dor de cabeça, você sabe que você vai tomar agora, vai passar a tua dor de cabeça, mas não resolveu a dor de cabeça. A dor de cabeça vai voltar daqui a algum tempo. A dor de dente, uma dor no corpo. Então isso aqui vem mostrar o quê? Vem mostrar o quê? Que essa causa é para ser erradicada completamente. Não é algo que nós vamos tomar pílulas por resto da vida. É para sempre. Agora diz assim, ó. Se a doença deve ser erradicada, olha o raciocínio que interessante, né? É preciso ir à raiz da doença
e não nos ocuparmos apenas com sintomas superficiais. Olha que interessante essa frase que o Taimni nos traz, uma observação filosófica. Olha o que ele quer dizer. Ele fala que o remédio tem que erradicar, né, completamente a doença e não tem de ser um paliativo. Aí ele faz uma colocação. Mas se de verdade tem que ser erradicada a doença e a doença não tem que ser erradicada, né? Então nós temos que entender um negócio, que nós temos que ir ao fundo da doença, a raiz, e não estar simplesmente se ocupando com os sintomas superficiais. Está entendendo que isso também é uma chave que se abre para qualquer coisa da vida? Muitas vezes as pessoas, né, e nós aqui que estamos fazendo, observando os fenômenos, né? Nós estamos observando o raio, nós estamos observando a chuva, o vento, são todos os fenômenos, né? São todas os sintomas superficiais, né? Mas se nós queremos compreender esses fenômenos, nós temos que ir à raiz deles, né? Nós temos que entender a base das leis, aonde nascem os fenômenos. Não adianta ficar falando, o raio, nossa, o raio tem a cor assada. Isso só nos faz ver o efeito, não faz nos ver a causa. E aqui é isso que está nos querendo conduzir esta leitura. Então, se nós queremos de verdade resolver essa questão, nós temos que ter a compreensão dela e não ir nos seus sintomas. Nós temos que ir lá na raiz, aonde se encontram os kleshas. E a raiz nós já sabemos onde está, né? Então nós temos que dominar todo o tema, dominar todas as informações, tê-las, né, dentro dessa ciência que nos faculta dentro de cada um e mergulhar profundamente lá dentro. Agora aqui seguindo, qual é a causa da miséria produzida pelos kleshas que deve ser evitada? Olha a pergunta que ele faz, ele nos conduz no primeiro parágrafo, né, a esse raciocínio sobre uma doença que deve ser erradicada, sobre que nós não devemos ir ali, que nós devemos ir profundamente, que ele fala que os meios, né, que é uma base geral, né, para nós nos libertarmos, nós estamos observando, e agora ele vem nos dar a resposta, que aqui viemos buscar. A resposta, ela é dada, olha a visão do Taimni, nesse Sutra 17, aonde diz, a natureza do vidente e daquilo que é visto é a razão por eles se encontrarem jungidos, estão sendo explicadas nos sutras subsequentes. Mas antes de tratarmos dessas questões, teremos de entender o problema de um modo geral. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que nós estamos pegando um tema, nós vamos falar dele, depois nós vamos abrir ele, vamos mergulhar profundamente mais em outras questões filosóficas desse tema, né? Então tá aqui o que ele quer dizer. Agora vamos seguindo aqui. Já foi mencionado, ao tratar-se da natureza de Asmitá, e já vou reavivar a mente de cada um de nós, ou a tendência da consciência a identificar-se com os seus veículos, que este processo começa pela união da consciência com a matéria, pelo fato do véu de Maya, ou ilusão, envolvê-la, né, nesta ilusão e, consequentemente, avidya. Este problema, vinculado à origem das coisas, que nos leva de volta à questão da involução inicial da consciência individual na matéria. É realmente um dos problemas fundamentais da filosofia, sobre o qual os filósofos vêm especulando desde o início dos tempos. Ponto. Segura aqui. O que eu quero falar aqui, eu quero falar um detalhe aqui que ele fala assim, né? Eu quero destrinchar esse tema aqui. Segura ali. Início dos tempos. Ponto. Agora ele vem dizer aqui, ó, já foi mencionado ao tratar-se, eu estou voltando, tá, gente? Estou voltando aqui. Ao tratar-se da natureza de Asmitá, lembram de Asmitá, o que era? Lembram? Vamos reavivar um pouco a mente sobre Asmitá. Vamos voltar aqui a alguns sutras. Vamos voltar aqui, ó, para nós vermos o que é Asmitá, né? Asmitá é a identificação ou a mistura do poder da consciência com o poder da cognição. Lembram disso? Lembram desse tema? Né?
que nós estamos envolvidos, né, que a Purusha, que é suficiente, é autorrealizado, ele se envolve, né, através da ignorância, ele se envolve junto com todo esse aparato e ele perde, dilui-se, né, ele dilui-se a sua identificação do eu verdadeiro, caindo, né, no eu prisioneiro, no eu sou isto, eu sou essa estrutura. Aí vem a identificação com que eu sou o corpo, eu sou raiva, eu sou saudade, eu sou angústia, eu sou meus pensamentos, eu sou a mente, eu sou a manifestação de tudo isso. Porque se você de verdade fazer uma investigação filosófica de quem você é, você não pode dizer que você é seus pensamentos, você tem pensamentos. Você não pode dizer que você é suas emoções, você tem as emoções, você não é as emoções, e você tem o corpo, você não é o corpo, né? Então o que é isso? Isso é asmitá, a identificação ou mistura do poder da consciência, o purusha verdadeiro, com o poder da cognição, né? Ou seja, o que é? Para nós termos o senso cognitivo, né, a percepção, nós estamos inseridos e observando através dessas ferramentas, né? Eu vou usar os 5 sentidos como últimos postos avançados para isso, né, da matéria, para que nós podemos ver. Tudo que eu estou aqui falando, tudo que nós estamos aqui observando, tudo que nós estamos vendo aqui, existe mecanismos, ferramentas que estão agindo, e eu me confundo, né, através desses princípios que sou tudo isso, e eu não sou. Eu tenho, eu possuo, só que a ignorância não me faz ter clareza e entendimento sobre isso, né? Deixa eu viver apagado, vivendo manifestado nesse sentido, não compreendendo quem verdadeiramente eu sou. Espero que tenha eu, com essas simples palavras, colocado um ponto sobre essa questão. Se caso ficar alguma dúvida, eu vou sugerir você a voltar ao vídeo de número 6, da sessão de número 2, e assisti-lo novamente. Eu acho que esse vídeo vai elucidar muito mais, porque é um vídeo que nós trabalhamos só sobre esse tema, né? Nós pegamos esse tema e fizemos um trabalho somente em cima dele. Então, o 6º vídeo da sessão de número 2 tratará e reavivará esse assunto para você, tá? Voltando aqui. Então, diz assim, que já foi mencionado que ao tratar da natureza de asmitá, ou a tendência da consciência a identificar-se com os seus veículos, este processo então ele começa com a união da consciência na matéria, né? Aquela purusha em Budi, né? Na matéria, pelo fato desse véu então nos envolvermos, né? Gera a vidya, né? Gera-nos a vidya, tá? Aí diz que esse problema vinculado à origem das coisas nos leva de volta às questões, né, da involução inicial da consciência individual na matéria. Quando a gente fala em evolução na matéria, as pessoas muitas vezes observam a matéria como fora, né? Ah, a matéria, a pedra, a matéria, a árvore, a matéria... Não, mas temos que esquecer que todos os corpos que nós temos utilizando são de uma forma mais grossas ou mais depuradas, é tudo matéria, né? A Chitta é feito meio matéria e meio purusha, né? Chitta, a mente, né? A mente, ela começa como matéria e ela vem abrandando-se, né, refinando-se até um estágio de purusha. Inclusive, ela é uma mistura de ambos, ela faz o meio campo de ambos, né? Está aqui nas leituras que vem nos explicando tudo isso. Vamos lá então, seguindo. Desde o início dos tempos, estamos chegando ali. É como os problemas que estão além do alcance do intelecto limitado, sendo inútil tentar resolvê-los através da ação do intelecto. Eles só podem ser resolvidos, talvez fosse melhor dizer dissolvidos, somente à luz do conhecimento transcendente que podemos obter na iluminação. Assim, não tentamos responder porque Purusha, que é puro, perfeito, está jungido em Paktri, que a nossa alma tenha paciência e aguarde até que tenha transcendido o intelecto e suas ilusões e estejamos face a face com a realidade que tem conseguido a resposta a esta pergunta. Ponto final. Então, para não perder o contexto do que Time está nos dizendo com as palavras que eu acabei de falar, vou só reavivar o parágrafo.
O parágrafo vem nos dizer então sobre que há, né, um jungimento, há um encontro, né? Ele vem trazer um exemplo sobre esse encontro que nós acabamos de falar, que produz a vidia. Fala que tudo isso, que esse problema nos levaria a questionar sobre a involução da matéria e que por mais que o intelecto limitado venha refletir sobre isso e trazer muitas ponderações assertivas e muitas ponderações evoluídas, o tema só será de verdademente compreendido quando transcendência a iluminação, né, sobre o porquê de tudo isso, a necessidade de tudo isso, o porquê que nós estamos envolvidos dentro desse contexto, por que tem de ser assim, desta forma, por que tem que ser formado desse jeito. Então, vamos dizer que isso, que a causa daquilo que deve ser evitado é a união depois de convulso, é uma constatação. Mas o porquê que isso está acontecendo, tenhamos cautela em falarmos sobre isso. Teremos cautela em meditar e ponderar sobre tudo isso. E falar assim, a causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto. É a união entre eles. Mas que nós, apesar de constatar isso, que nós perguntarmos o porquê que isso acontece, tenhamos cautela, né? Assim, ó, somente à luz de um conhecimento transcendente que podemos obter na iluminação, assim poderemos responder, porque Purusha, que é perfeito, está jungido a Pactre. Então que nós tenhamos paciência e aguardamos até que tenhamos transcendido o intelecto e suas ilusões e estejamos face a face com aquela realidade que tem conseguido a resposta a essa pergunta final. Tá? Então, ou seja, há uma resposta. Para grandiosos sábios, há uma resposta final. Tá? Agora aqui, seguindo já, praticamente para o fechamento, né? É uma folha de rosto, é muito curto. Aqui diz assim, mas conquanto não possamos ter a resposta a essa pergunta fundamental, não há dificuldade em compreender que o julgo aconteceu, que ele é a causa da servidão, e jungir sempre significa submeter-se, submissão, até mesmo na vida comum, e que deve ser a causa da submissão no caso do Purusha, que é algo bastante concebível. É impossível, entretanto, conhecer a natureza da servidão fora do que é dado na filosofia dos kleshas. Conhecer isso na sua verdadeira acepção do termo seria conhecer o supremo mistério da vida e já haver atingido a iluminação. Seguramente esta é a meta, aquilo que o aspirante pretende atingir através do yoga. Ponto. Dá uma segurada aqui. Nós já estamos bem no final já aí do sutra de hoje. Aqui diz assim, ó, mesmo que nós não temos, né, essa resposta que nos mostre a realidade, né, a resposta da pergunta final, é fácil de ver que acontece isso, né? Até porque nós estamos experienciando isso na nossa própria carne, por assim dizer. Nós temos essa experiência, nós temos essa constatação. Você é assim, nossa Senhora, como é que pode, né? O Espírito Supremo, puro, tem de passar por tudo isso, né? Para nós analisarmos que nós somos trazidos a um corpo de animal, né? Nós temos que caminharmos com essa estrutura, sabendo que, né, sabendo que nós somos mais evoluídos que isso aqui no sentido... Como é que eu posso tentar fazer algumas colocações? Eu vou tentar fazer algumas colocações expressivas. Você não acha estranho, né? Olha, mãos, né, carne, osso, ó, nervos, pé, tornozelo, dedos, né? Órgãos, né? Órgãos genitais, precisar urinar, né? Comer, botar dormir, acordar, sabe, raciocínio sobre essas coisas, mas filosoficamente, né? Profundamente. Não parece ser algo
ultrapassado, desculpa a expressão, mas é só para nós compreendermos, né? Não estou aqui querendo dizer que não acredito no que foi criado pelo Criador, não é isso não, que discordo de tudo isso, mas não poderia ser mais evoluído, né? Olha o corpo processa o alimento, aí joga fora os excrementos, né? Nós temos que ir a um determinado local fechado para fazer isso, né? Afastado, igual os animais fazem, não muda nada, né? Nós estamos ainda parecendo que somos eles, mas nós somos mais evoluídos que eles, né? Precisamos ter um período de parar e dormir. Não somos mais evoluídos que isso? Não somos muito mais do que tudo isso? Precisamos disso? Eu sou isto? É isso aqui que é o homem? A morte? Estou fadado à morte? É morte, né? Então quando você para ver tudo isso, você diz que você consegue ter a compreensão que nós estamos submetidos. Aqui diz submissão. Que nós devemos entender que tem uma manifestação maior, de que existe uma manifestação transcendente, que existe um manifestar maior, que existe um segredo, que existe algo por trás de todo esse véu, que existe o significado que nós não estamos entendendo. É o sentido que faz a ciência acontecer, é o sentido que faz a religião existir, é o sentido que dá à vida as pessoas querendo buscar realizações nessa matéria. É esse tatear, é essa busca. Mas as pessoas esquecem de que nós podemos encontrar as respostas dentro de cada um de nós. As respostas estão dentro. Eu procurando elas fora, eu procurando dentro, eu acharei-as do mesmo jeito. O que está em cima é como o que está embaixo. Tudo há um fluxo, um refluxo, tudo vibra, tudo existe e não existe. Ao mesmo tempo, tudo se concilia, tudo tem um gênero, tudo tem um polo, tudo tem um local para chegar, um lugar para sair, um ponto que chega, tudo tem uma finalidade, tudo tem tudo tem um porquê de existir, tudo é necessário em existência, tudo que não é manifestado também existe, assim como que tudo que é manifestado também não existe e vice-versa. Incrível. É incrível de compreender, de ver que existe então uma submissão, né? Que para eu ter existido, eu deveria não ter existido, né? Que para eu existir eu não tinha que ter existido, que eu vim de algum lugar e estou retornando a esse lugar, que para eu estar aqui eu teria que ter vindo de algum ponto. Paradoxos, né? Coisas que falam do fluxo, refluxo. Se estou aqui é porque eu não estava aqui. É absurdo falar isso, mas tenta pegar o princípio filosófico. Eu só estou aqui porque eu não estava aqui. Porque como aqui cheguei, como aqui estou. O fluxo me trouxe daqui para onde vou, para onde estou indo, para onde estamos indo. Então, assim, se eu não tenho essas respostas, é porque ainda falta alguma marcha, né? Se eu não tenho essas respostas, falta-nos alguma busca, falta-nos algum esclarecimento, falta-nos chegar a um determinado ponto. Falta-nos, né, ir para um local. Falta-nos, né, nós estarmos caminhando-nos para algum ponto. É interessante nós fazermos observar isso, nós estamos submissos a isso, né? Nós estamos envolvidos, nós estamos sem querer, fomos colocados, fomos trazidos, nós fomos, por assim dizer, inseridos dentro de um contexto. É fácil de se conceber isso. É fácil de se ver isso.
É fácil de se observar isso, né? E aqui diz assim: é impossível conceber a natureza da servidão fora do que é dado na filosofia das Kleshas. Olha que interessante isso. E conhecer isso na sua verdadeira acepção, no termo, seria conhecer o supremo mistério de haver atingido a iluminação. Seguramente a esta meta, aquilo que o aspirante atinge através do yoga. Significa que não adiantará nós perguntarmos e ficarmos sem resposta. Que o yoga é o caminho. Se tivéssemos a resposta é porque já nós estaríamos iluminados. Presta atenção nisso. Se tivéssemos a resposta é porque já estaríamos iluminados, né? E agora, para arrematar, diz assim, o último parágrafo dessa folha de rosto diz assim, ó: e depois de analisar a causa da servidão, né, em 1.2.17, isto é, a sujeição conjunta do vidente e do visto, ou do envolvimento da consciência pura na matéria, Patanjali prossegue explicando a natureza essencial do vidente e do visto. Nos 2 sutras seguintes, no 18 e 19, ele condensa todos os fatos essenciais concernentes ao mundo fenomenal, dando-nos, assim, uma magistral análise do visto. Nessa colocação, o visto é o Purusha, somos nós, e o vidente, né, é a manifestação realizando-se através, né, aí da matéria, né, de Paktri, tá bom? É isso que nós vamos estar fazendo, então, a próxima análise. Então, nós passamos para observar, né, que a causa, nós sabemos disso, nós entendemos isso, que a causa daquilo que deve ser evitada é a união do vidente, né, do verdadeiro Purusha com o visto, com todos esses corpos, né, com os kleshas, com toda essa manifestação que ocorre. Mas para isso temos que ascender em iluminação, em samadhi, para nos libertarmos do ciclo de nascimentos e mortes. Esse é o desfecho que traz aí o tema. E depois, né, de forma geral, é abordado esse tema, e agora o sutra é deixado-nos, né, como o sutra de número 18 e 19, ele sendo, né, mais 2 sutras que vêm trazendo fatos essenciais concernentes a esses mundos, né, aos 2 mundos, ao mundo do visto e também ao mundo do vidente. Falando um pouco mais sobre como se estabelece tudo isso, né, como se consiste essas manifestações entre eles e como dar-se, né, como dar-se também, né, uma análise magistral sobre o visto. É interessantíssimo isso, né? O sutra de número 18, que é o próximo sutra que nós vamos ver, ele fala sobre o visto, o lado objetivo, que consiste de elementos, de órgãos dos sentidos, tem a natureza, a cognição, a atividade e estabilidade, e tem por propósito tudo isso, a experiência e a libertação. Parece ser um título bastante difícil de compreender, mas é muito simples de compreensão quando explicado. É muito simples, né? Que vem falar de que os nossos sentidos, que vem falar sobre, né, a cognição, a atividade, estabilidade, os próprios gunas agindo, que temos os gunas junto com nós, né, agindo-nos, eles conflitando-se, eles movimentando-se, um sobrepondo o outro, né, que eles muitas vezes em atividade, outras vezes em estabilidade, nos provocando cognição, né, mas o propósito de tudo isso é a experiência e a libertação e a conscientização do próprio Purusha, que é eterno, né, da sua autoindependência. Esse é o objetivo. Esse sutra, só para vocês terem uma noção, ele é um pouco extenso, tá, em orientações por parte de Taimni. Aí ele daria cerca de 2 a 3 folhas, né? Então nós vamos estar trazendo eles para vocês no nosso próximo encontro. Já vamos sair mergulhando, né? Nós vamos sair mergulhando profundamente nesse tema do Sutra 18. Deixa eu dar uma olhadinha aqui já no 19 também. E o 19 também, aí ele vai falar sobre, né, os estágios dos gunas. Muito interessante nós observarmos tudo isso, tá? E depois nós vamos seguindo com os demais sutras, né, em diante. Vamos falar sobre eles mais à frente.
Você deve ter percebido que a imagem ela ficou estática, né? Ela ficou paralisada, né? A imagem vinha se desenhando e em um determinado momento ela ficou estática, né? A imagem, né? Parece que congelou a imagem, mas porém o áudio seguiu, né? E você seguiu ouvindo o áudio com a imagem estática. Aconteceu que a bateria, né, da minha câmera acabou e eu peguei uma foto na edição. Estou falando, mas ainda não fiz, né? Mas quando você vai assistir vai estar feito. Peguei uma foto, né, de um print da imagem e estendi até o final do vídeo. Então a imagem dá a sensação de congelada, né, que ela vem e congelou, fica estática, mas é uma foto que está, né, ampliada em vários pixels, então você não, em vários frames, melhor dizendo, parece que está congelada, mas está numa sessão de imagens, né? A imagem parece estar congelada, mas é múltiplas fotos colocadas até o final desse vídeo, tá? Assim nós encerramos o encontro de hoje, né? Assim nós encerramos então esse encontro dos Yoga Sutras, felizes, né, por ter trazido um pouco sobre esse tema. Talvez tenha sido um tema... desculpa. Talvez tenha sido um tema um pouco morno, mas é um tema essencial que consta, né, nos Yoga Sutras, e o propósito aqui é nós estar falando sobre os sutras, né, dentro de um espaço de 1 hora, falando, raciocinando, abordando também sobre questões filosóficas, sobre questões práticas, trazendo pontualizações, observações. Essa é a ideia, né? E nós assim esperamos que tenhamos concluído, né, essa ideia, terá concluído esse tema também. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e até mesmo o nosso próximo encontro e Namastê.